Há pessoas que farão questão de não compreender qualquer coisa que você disser, e não é por elas serem burras ou porque elas não entenderam o que você quis dizer, mas é porque elas simplesmente não querem entender mesmo. E dependendo, elas vão se esforçar para inclusive distorcer o que você disser e transformar aquilo em algo absurdo. E eu demorei um tempo para perceber esse fenômeno. Eu sempre fui o cara que curte bastante trocar ideia, até mesmo debater alguns temas sem escalonar a conversa. Porque, né, se eu perceber que eu tô errado, beleza. Eu admito que eu tô errado, ok. Mas caso eu considere que eu esteja certo, tranquilo. Eu continuo defendendo meu ponto também. Mas eu não fico com raiva caso a pessoa discorde de mim. Eu consigo manter o papo sem ficar bravinho. É aquele negócio, né? Cada um tem sua opinião. E como diria o Olavo, eu não tenho que respeitar a opinião da pessoa. Eu devo respeitar o direito dela de dar opinião. Quando você entende isso, a sua vida fica muito mais simples. Você não se estressa com as opiniões que tu ouve por aí. Inclusive, você acaba até achando engraçado a loucura que algumas pessoas perpetuam por aí, né? Mas enfim, com o tempo você acaba percebendo que há pessoas com quem você vai conversar que elas vão tentar impor o que elas acreditam a você e vão fazer questão de não entender o que você disser e questão de discordar de você. Entenda, não é que elas estão discordando porque acharam que você está errado, porque se fosse isso, tudo bem. Nem sempre as pessoas vão concordar com o que a gente diz. O negócio aqui é que a pessoa faz questão, sabe, questão de não te entender. Ela faz questão de discordar de você. E o problema não é a pessoa discordar. O problema é a gente não perceber a hora de parar de discutir. Porque discordar é algo normal. Como eu disse, ninguém vai concordar sempre com o que a gente diz. Então, haver discordâncias é uma coisa importante, porque isso ajuda a avaliarmos os nossos próprios pensamentos, principalmente quando é uma conversa que você tem com alguém que não faz parte do seu ciclo social, alguém que não é tão próximo de você, porque isso te permite conhecer outras visões de mundo. Mas, obviamente, também é bom você ter discordâncias com pessoas do seu próprio ciclo social, porque se você tem bons amigos que são sinceros, eles vão dizer quando você está errado e quando algo pode dar errado, né? Algo que você está querendo fazer ali. E assim você pode analisar melhor suas percepções das coisas. Você pode refletir sobre os assuntos e reconsiderar suas opiniões. E eu creio que se qualquer pessoa se prender às suas próprias opiniões e nunca tentar ouvir os outros, ela acaba ficando burra. Ela já está sendo burra só de fazer isso. E ela também acaba sendo burra se ela se prende somente no que as pessoas do grupo social dela dizem. Porque, assim, deve-se haver um equilíbrio também, né? Porque se você quer ouvir as pessoas, você não tem que ouvir somente o que as pessoas do seu ciclo social dizem, porque essas pessoas provavelmente compartilham das mesmas ideias e opiniões que você. Então você tem que estar aberto a escutar as pessoas de fora também. Então você não tem que ser levado pela opinião da massa. Você não tem que se prender somente ao que o seu grupo social diz. O que as pessoas precisam fazer é basicamente pensar da seguinte forma: bom, eu vou escutar o que as pessoas do meu grupo dizem, mas eu também vou ouvir esse outro lado aqui. E outra coisa, né? É importante entender que é comum discordar da própria bolha social. Você não está sendo um traidor ou algo do tipo fazendo isso. Você pode concordar com o outro lado também em algumas coisas. O problema é que as pessoas hoje não se veem mais como indivíduos, mas apenas como uma parte de uma grande massa, onde elas precisam aceitar tudo que o grupo social onde elas estão inseridas diz. Ela tem que concordar com tudo aquilo porque ela tem medo de acabar sendo expulsa, sendo excluída desse grupinho. Então, assim, eu não estou falando sobre discordâncias de uma maneira geral. O real problema da discordância é quando você está falando com uma pessoa que só está discordando de você por ter algum problema pessoal com você. Que mesmo você tentando explicar a sua visão sobre o assunto, até mesmo apresentando dados irrefutáveis sobre aquilo, essa pessoa não te ouve. E se ela te ouvir, ela vai distorcer o que você disser e vai fazer do possível e impossível para que você saia como burro ou coisa do gênero. E note, eu tinha falado antes sobre ser normal e bom ter pessoas próximas que discordem de algumas coisas e etc. O que se deve observar são as pessoas que sempre discordam de absolutamente tudo que a gente diz, que acham que a gente tem a obrigação de concordar com elas, que é aquele tipo de pessoa que gosta de pagar de superior, né? Que se acha muito iluminada. Você sabe que se um dia ela crescer na vida, ela tiver um pouquinho só de poder, ela vai pisar em todo mundo. Ela vai se tornar uma pessoa completamente asquerosa. É impressionante, né, que de duas uma. Esse tipo de pessoa, ela sempre tem
ou uma maneira muito explosiva de falar, que ela te corta a todo momento, tenta se impor a você, ou se não, ela fala de uma maneira muito mansa. Fala cheio de floreios, como se fosse uma espécie de Buda, e ela fala desse jeitinho aqui, calminho, para não demonstrar que está sendo passiva-agressiva. E você acaba ficando sem ter o que fazer, até porque ela tá falando manso. E meu irmão, isso me irrita de uma forma, cara. Gente que fala manso, como diria minha mãe, é uma cobra em pessoa. Minha mãe sempre fala isso, né? Se você vê alguém que fala de uma maneira muito mansinha, você tem que tomar cuidado com essa pessoa. Provavelmente essa pessoa é ardilosa mesmo, né? Mas enfim, pontuando uma coisa novamente, que caso não tenha ficado claro, não tem problema alguém discordar de você. O problema é a pessoa que discorda propositalmente, que faz questão de discordar e de entender tudo errado que você disse. Então, tô deixando muito claro isso, porque depois vem alguém nos comentários e diz: Ah, então quer dizer que todo mundo tem que concordar com você. Você é o sabichão. Ninguém pode discordar do que você está dizendo. Não, bonitinho. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas vamos então para o cerne da questão. Eu cheguei à conclusão de que há três motivos pelos quais alguém faz questão de discordar de você. Faz questão de entender tudo errado que você diz. E o primeiro é pela pessoa dar valor demais do que ela diz e ela achar que sempre tem razão. É aquela pessoa que tem a síndrome do sabe-tudo, que ela se acha muito inteligente, que pensa que todo mundo é imbecil e só ela é consciente sobre tudo. Então ela não vai discordar de tudo que você diz por ter algo contra você. Ela simplesmente vai fazer questão de não entender o que você disse porque discordar já se tornou um comportamento automático. Ela discorda de todo mundo, já é um hábito para ela, exatamente porque ela se acha superior à maioria das pessoas. Então ela não está interessada em mostrar o ponto de vista dela, ela está interessada em afirmar o ponto de vista dela, está interessada em chamar atenção e tentar parecer muito inteligente. Ela não vai ter esse comportamento apenas em assuntos onde realmente dá para se constatar um fato, onde dá para checar uma fonte, buscar o auxílio, né, de uma informação. Porque se fosse assim, ok, tem assuntos que realmente dá para se chegar a uma conclusão. Porém, tem outros que podem ter diferentes pontos de vista e às vezes falta um conhecimento de algumas coisas para se fazer uma afirmação sobre isso. Mas mesmo nesses casos, essa pessoa vai tentar impor a opinião dela. Por exemplo, se tem algum problema para ser resolvido, essa pessoa vai dar uma ideia que para ela é a melhor solução possível. Ela não vai nem querer ouvir as novas ideias ali que o pessoal que está com ela está dando, porque ela acha que a ideia dela é a mais eficiente. Então você está ali tentando explicar o porquê outra solução seria mais eficiente, etc. Mas ela não está te ouvindo. Enquanto você está falando, a cabecinha dela está pensando em coisas que ela pode dizer para tentar te refutar e fazer o discurso dela prevalecer. E o mais impressionante é que ela não faz isso por maldade. Ela faz isso por ser insuportável e por ter o ego muito alto mesmo. Porque provavelmente ela é rodeada de puxa-saco e fica ali o tempo todo inflando o ego dela, ou porque na infância ela foi uma daquelas crianças que eram conhecidas como geniais, que todo mundo puxa saco. Nossa, esse menininho é tão esperto, essa menininha é tão esperta. A família acha que a criança é um novo gênio que nasceu. Mas enfim, agora nesse segundo motivo, para ser direto e reto, sem enrolação, se trata daquela velha dor de cotovelo, aquela invejinha, onde a pessoa tem a sensação de que você está tomando o lugar dela, de que você está afrontando ela, seja porque você representa uma ameaça à posição dela, ou por você, de fato, afetar a autoimagem que ela tem de si mesma. Então, o que eu vou dizer agora é importante, então prestem atenção. Às vezes, vocês conhecerão pessoas que, com o passar do tempo, à medida que elas vão te conhecendo, vocês se tornarão uma ameaça para elas. Vocês, de fato, serão um incômodo na vida dessas pessoas, seja pela capacidade que vocês têm em alguma coisa, ou por uma qualidade que vocês possuem, ou pela posição em que vocês estão, né? Seja a posição financeira, um cargo, um trabalho e etc. Então, isso pode ocorrer na faculdade, em um ambiente familiar, no trabalho e até mesmo entre você e um amigo. Então, por exemplo, digamos que você tem alguma característica que faz você se destacar entre as pessoas, e aí você acabe se inserindo em um novo ambiente social. Mas aí, chegando nesse ambiente, tem uma pessoa ali que tem uma personalidade dominadora, que ela tem uma percepção de si mesma bem elevada e que por isso ela acaba sendo uma pessoa que quer sempre ter razão. Bem parecido com o primeiro exemplo que eu citei, né. Porém, diferente do primeiro exemplo,
essa pessoa tem um problema de autoestima que faz ela se sentir inferior quando alguém parece ter mais qualidade do que ela. Aí chega você nesse ambiente, justamente alguém que se destaca em alguma coisa, é aí que nasce uma competição imaginária na cabeça da pessoa e ela vai querer te sabotar de alguma forma para ela se provar melhor do que você. E um dos meios dela fazer isso é tentando descredibilizar tudo que você fala ou faz. É por isso que ela sempre vai discordar de você. E aí, né, o que que acontece? Quando vocês estão discutindo sobre algum assunto, e essa pessoa discorda de você e tenta impor a opinião dela e você não concorda com o que ela está dizendo, essa pessoa fica com raiva e diz que você é arrogante, que você se acha, que você é prepotente, que você não entende do assunto, que você é isso e aquilo. E ela faz isso porque ela não aceita o fato de alguém não querer se submeter a ela. Porque normalmente o que ocorre é dessa pessoa ter uma comunicação mais incisiva, então as pessoas sempre acabam cedendo ao que ela diz e ela se acostuma a isso. Então, logo, quando alguém discorda dela veementemente, ela acha que a pessoa é prepotente, que a pessoa é arrogante, sendo que, na verdade, a arrogante é ela. É ela que é a pessoa prepotente que sempre tenta se impor em cima dos outros. É por isso que ela é um pouco diferente do primeiro caso, porque todo o comportamento dela gira em torno de tentar se provar melhor, seja para ela mesma, seja para você ou para o resto do pessoal ali do ambiente social que vocês estão. Enquanto no exemplo da primeira pessoa, ela já acredita que ela é incrível, né? Ela já se acha uma pessoa muito elevada. Então, aquela primeira pessoa que eu citei, ela não está em busca de provar algo. E nesse segundo caso aqui, é muito fácil de você sair como errado e seu filme ser queimado com o pessoal desse ambiente, porque um detalhe importante que eu esqueci de citar é que por mais que você seja uma pessoa que se destaque, o que na maioria das vezes importa nas relações sociais é quem tem um relacionamento mais longo e próximo com as pessoas de um grupo social. Então, mesmo que às vezes você esteja certo, só por essas pessoas terem uma intimidade com a pessoa com quem você está discutindo ali, etc., essa pessoa vai ter razão para elas. Essa pessoa vai estar certa na visão delas e você vai estar errado. E tem outra coisa também, né? Às vezes você não chama realmente a atenção dessas pessoas, às vezes você não se destaque. O que acontece é que essa pessoa que é prepotente, etc., tem um ego muito elevado, ela olhe para você e acabe ela mesma te enxergando dessa forma. Então, não necessariamente você seja uma pessoa que realmente se destaque. É tudo da cabeça dessa pessoa. É essa pessoa que te enxerga dessa forma. Então, assim, mesmo que você se destaque verdadeiramente ou não, uma hora ou outra alguém vai se incomodar com você. Porque para essa pessoa em específico, você chama atenção. Para essa pessoa, você se destaca. Mas enfim, né, vamos aqui para o terceiro caso que nós vamos analisar. E aqui, nesse terceiro caso, o motivo é que a pessoa tem algo contra você. Creio que esse seja o mais óbvio de todos, né? Por isso que eu deixei ele exatamente para o último lugar. Porque já não é uma novidade que nós, seres humanos, temos uma tendência de discordar de pessoas que nós não gostamos. Mas como não agimos apenas de maneira emocional, também podemos ser racionais e não levarmos em consideração o fato de não gostarmos da outra pessoa. E assim a gente acaba tendo uma honestidade intelectual de reconhecer a verdade que o outro está dizendo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas agem de maneira emocional. Se vocês já assistiram esses debates que ocorrem em podcast, como conservador versus progressista, feminista versus red pill, direita versus esquerda, vocês já devem ter reparado que em alguns deles não rola de fato um debate, né? Mas sim uma disputa para ver quem grita mais e quem aponta mais as hipocrisias do outro lado. E aí, nesses debates, dá para você observar que frequentemente tem alguém que está dando um bom argumento. E além dessa pessoa estar dando um bom argumento, ela prova com fatos. Mas aí a pessoa com quem ela está debatendo distorce o que ela disse e se finge de desentendida só para não ter que concordar com o lado oposto. E assim como ocorre ali, vai acontecer na vida de todo mundo. E isso é meio óbvio, né? Com certeza não foi um podcast que vocês viram isso acontecendo pela primeira vez, mas eu achei melhor usar esse exemplo para conseguir ser mais didático, né? Aquilo ali é simplesmente o comportamento tribal atuando, fazendo a pessoa defender o grupo dela de todas as formas possíveis, a qualquer custo, enquanto ela não quer te dar a chance de ser compreendido. E saindo agora desse aspecto tribal e indo para o particular, acontece a mesma coisa em discussões onde as pessoas vão estar experimentando emoções negativas ao seu respeito. Elas vão se fazer de idiotas, vão fazer questão de não entender o que você está dizendo, somente por orgulho, porque na cabeça delas, se elas tentarem realmente te compreender,
ouvir o que você está falando, elas vão estar cedendo e te dando o gostinho da vitória. E já está claro que nessas situações, mesmo que você construa um bom argumento, a outra pessoa não vai te ouvir. Ela vai distorcer o que você disse, ou seja, a falácia do espantalho. E ela ainda pode te atacar pessoalmente, né, para inviabilizar o que você está dizendo. Pode ser que isso não ocorra exatamente desse jeito, pode ser que apenas se esforcem para não entender o que você disse. Mas o importante é notar o porquê em certas situações o que se deve ser feito é guardar o que pensa para si mesmo, ao invés de ficar discutindo com pessoa que não quer te ouvir. No fim, se você discute com pessoas como as quais que eu usei de exemplo aqui, é como se você tivesse acabado de discutir com uma parede, porque nada acaba mudando. E dependendo, por mais que você esteja certo, ela pode acabar ganhando a discussão e fazer você parecer um bobo distorcendo o que você disse. E talvez ela faça você parecer arrogante por ter discordado dela também. E na real, a impressão que os outros têm a nosso respeito não importa muito quando nós estamos defendendo algo que é importante e verdadeiro, quando nós estamos defendendo a verdade. O fato é que não vale a pena discutir um assunto se no final nada vai mudar. É perda de tempo. E como está na Bíblia, é jogar pérolas aos porcos.